e bonitas. Hoje a gente já encerrou a parte de energia. Então, até agora a gente estudou dinâmica, certo? Que é o que causa um tipo de movimento. Aí a gente estudou, dentro da dinâmica, forças e as leis de Newton. Estudamos também a parte da energia, onde eu falei do trabalho, da potência, da energia como associada a uma capacidade de realizar trabalho. Disse também sobre energia cinética, energia potencial, gravitacional e elástica e energia mecânica. E aí falei lá do trabalho de habilidades para vocês, que vocês vão falar os outros tipos de energia que existem, né? Então já está lá no PDA o tópico de vocês. Hoje, então, a gente encerra essa parte da mecânica, tá? Dessa parte da dinâmica. Mas ela é necessário também para o assunto que a gente vai entrar agora. Então, é necessário que a gente saiba o anterior para o assunto que a gente vai entrar agora. E qual que é o assunto que a gente vai entrar agora? Máquina simples. Tá? Então, máquina simples é assim, a gente imagina máquina como alguma coisa que dá facilidade para a gente realizar algum tipo de trabalho. Ou seja, tipo, uma máquina de costura, por exemplo, que antes costurava à mão, quando você vai para a máquina de costura, ela produz mais rápido do que a mão, digamos, né? E você consegue confeccionar outras coisas, outros tipos de roupa e tudo mais. Então, a ideia da máquina, ela vem para trazer uma facilidade para a gente no dia a dia, certo? E máquina simples, no caso, então a gente vai falar de máquinas que no decorrer do dia a dia vocês não imaginam que sejam máquinas, que são mais ou menos assim utensílios e tudo mais, né? Então, para definir primeiro máquina simples, é capacidade de modificar ou transmitir a ação de uma força com o intuito de realizar algum movimento, ou seja, com que eu faça um deslocamento de alguma coisa, que eu preciso aplicar força em alguma coisa, mas que eu faça isso com mais facilidade, digamos assim, que eu vou ter outros métodos de fazer aquilo, não necessariamente colocando a mão direto ali. Se eu tiver que levantar, por exemplo, uma caixa de 50 quilos, sabe? Então, se eu tenho que levantar uma caixa de 50 quilos, para que eu não me abaixe e levante, então eu uso um tipo de máquina para que eu consiga levantar aquilo com mais facilidade, que eu possa também mudar o sentido dela. Então, se ela está indo para lá, que eu faço com que ela vá para lá com uma máquina simples, enfim. Então, exemplos de máquinas simples que ajudam a gente no dia a dia são alicate, martelo, roldana, roda, engrenagem, tá? Que são os tipos que a gente vai estudar. Então, quais os tipos que a gente vai estudar? Alavancas, rodas, polias, engrenagens, plano inclinado e cunha. Tá? Então, a gente vai estudar, vai dar uma olhadinha aqui em todos esses tipos de máquina simples. Então, começando pelas alavancas. Então, as alavancas, ela é bem intuitiva, na verdade. Não é uma coisa que vocês nunca viram. A alavanca, ela é um pedaço, como se fosse um cano, um pedaço de madeira, uma coisa reta, que vai ter um apoio em algum lugar, e aí você consegue fazer esse equilíbrio entre eles, né? Então, um exemplo clássico de alavanca, por exemplo, é a gangorra. Então, a gente tem aqui eles brincando aqui na gangorra, a gente tem o Batman que está brincando ali sozinho, e ali, ó, se você for ver, o cara está colocando uma pedra e faz com que o outro voe, tá? Então, esses são tipos de alavanca. Então, basicamente, isso que define o que é uma alavanca. Outra característica da alavanca, então assim,
já que ela é um cano que tem um apoio, um ponto fixo, então existem coisas dentro dessa alavanca que a gente precisa saber. Então, o que a gente precisa saber? Se eu tenho, ó, esse coisa aqui preto seria a minha madeira, por exemplo, de uma, sei lá, de uma gangorra. Eu tenho um ponto fixo, tenho que ter um ponto fixo, tá? Eu tenho que ter uma força potente, que é a força que você está aplicando. Então, essa força potente é a força que você está aplicando. E eu tenho que ter uma força resistente, que é a força daquele objeto para remover aquele objeto. Então, se é um objeto, por exemplo, de 50 newtons, para eu ter que levantar ele, eu tenho que aplicar uma força igual ou maior a 50 newtons. Então, nesse caso, a potente seria maior ou igual a 50 newtons e a resistente 50 newtons, tá? Outra coisa que eu também tenho seria a distância da potente em relação ao ponto fixo e a distância da força resistente. Então, são 5 coisas que a gente precisa saber identificar numa alavanca. Por quê? Porque qualquer tipo de alavanca, que a gente vai ver 3 tipos de alavanca, tem uma equação que a gente vai usar. Qual é a equação? Então, eu tenho que a força potente vezes a distância potente é igual a força resistente vezes a distância resistente. Isso aqui me dá muitas informações. Por exemplo, essa equação ela me mostra matematicamente, por exemplo, por que é mais fácil quando eu estou uma distância maior da minha força resistente dentro de uma alavanca, ou, enfim, por que eu consigo fazer alguma coisa com uma força menor. Não preciso aplicar tanta força para conseguir mover aquele objeto, né? Então, FP vezes DP é igual a FR vezes DR. FP sendo força potente, DP distância potente, FR força resistente e DR distância resistente. Sendo assim, a gente tem 3 tipos de alavanca. A primeira, a interfixa. Então, a alavanca interfixa, ela tem como ponto de apoio entre as forças. Então, esse, por exemplo, é o exemplo clássico da gangorra, que fica no meio. Tem uma força de um lado, outra força do lado. A interfixa, pensa na gangorra mesmo, tá? O ponto fixo fica entre as forças, beleza? A interresistente, com a força resistente aplicada entre o ponto de apoio e a força potente. Tá? Então, aqui, ó, aqui está a minha força potente, a força que eu teria que aplicar. Ali está o ponto fixo e aqui está a minha resistente, no meio, assim. Tá? Um exemplo, por exemplo, seria um pegador de gelo, que tem o ponto fixo naquela curvinha, assim, atrás de um pegador, alguma coisa assim desse gênero. E eu tenho, então, a interpotente. Ah, não. A interpotente é o pegador. Aqui seria como se fosse um alicate, para vocês pensarem melhor num exemplo, tá? A interpotente, eu tenho a força potente aplicada entre o ponto de apoio e a força resistente. Aqui, sim, seria o pegador de gelo, onde eu tenho a ponta fixa lá. Aqui no meio eu pegaria o pegador e aqui eu estaria pegando o gelo, tirando ele e removendo do lugar. Então, veja, cada tipo de alavanca tem um posicionamento da minha força resistente, do meu ponto fixo e da minha força potente. Então, isso aqui vocês precisam saber aonde que é. Se eu perguntar o que caracteriza uma alavanca interpotente, então a interpotente característica sendo que a resistente tem que ser, a potente tem que ser entre a resistente e o ponto de fixo, o ponto de apoio. A interresistente, então a resistente fica entre a potente e o ponto fixo. E a interfixa, o ponto fixo fica no meio, entre as duas forças, tá? A equação que vocês vão usar sempre vai ser esse tipo aqui, beleza? Rodas. Então, rodas também é um tipo de, eu diria assim, como uma alavanca disfarçada.
tá? Que permite executar tarefas com forças potentes menores do que as forças resistentes. Então, eu não preciso aplicar uma força tão grande para que eu remova, para que eu faça com que aquilo saia do lugar. Tá? Um exemplo, por exemplo, desse tipo, é como se fosse aquela chave que você consegue remover a porquinha, tá? Mas aqui eu tenho outros exemplos. Registro de água, que utiliza a roda como alavanca para sua abertura. Então, a torneira ser uma roda que você acaba girando ela, e no que você gira, você acaba permitindo que alguma coisa abra ou feche para o passamento da água, enfim. O volante do carro, que você, movendo o carro, você consegue movimentar as rodas do carro, né? Então, isso facilita bastante. A maçaneta redonda da porta, com que você faz com que ela gire a tranca da porta. Então, não que a maçaneta, no caso, não é para abrir e fechar a porta, tá? É no caso, no sentido ali de você conseguir realmente trabalhar com a tranca da porta, tá? Não é de movimentar a porta. Não vão confundir essas duas coisas. Polias ou roldanas, tá? Então, normalmente a gente acha com o nome palavra roldana. São utilizadas para auxiliar no movimento de subida ou descida de algum material. Então, eu não sei se vocês já viram isso no dia a dia, na prática, mas dia a dia na prática é a persiana, que você consegue movimentar ela, tem ali um sistema de roldana ali dentro da persiana. Mas, enfim, é como se eu colocasse um ponto fixo em cima, ou, enfim, em algum lugar, um ponto fixo, nesse tipo, tá? E eu conseguisse, lembra quando eu falei assim, de pegar uma caixa de 50 quilos? Então, ao invés de eu pegar a caixa, eu posso simplesmente fixar uma corda ali, fixar uma roldana em cima e puxar a corda. E aí eu vou ter uma facilidade de locomoção, não, de movimento dessa caixa, tá? Existe também, aqui, ó, o cara está tentando levantar um elefante com 2 tipos de roldana. Então, existe o que a gente chama de acoplamento de roldanas, onde eu tenho uma fixa e uma móvel. Aqui eu consigo ver que eu tenho acoplamento de roldanas móveis, não tem fixa ali. Nesse caso aqui eu tenho uma fixa, nesse caso aqui eu tenho móveis. Onde quanto mais roldanas eu tiver, isso também dá para ser demonstrado matematicamente, mas eu não vou demonstrar aqui para vocês, quanto mais roldanas eu tiver, menos força eu preciso aplicar para poder puxar a corda. Tá? Então, à medida que eu tenho mais roldanas, eu tenho uma facilidade para a gente trabalhar com máquina simples, com deslocamento de alguma coisa, tá? Aí eu tenho engrenagens. Então, o papel da engrenagem é reduzir a força necessária para realizar um trabalho mecânico. Veja, qual que é a diferença, por exemplo, da polia e da roldana? A não ser que eu tenha acoplamento de roldanas, eu vou ter mais facilidade, mas o trabalho aqui, ó, para levantar isso aqui, vai ser igual, tá? Nesse caso aqui vai ser igual. Nesse caso da engrenagem, eu tenho uma facilidade de realizar trabalho mecânico. Então, a força é menor. Por quê? Aí a gente vem aqui, ó. Podemos estabelecer a relação entre as forças e a distância dos dentes de cada engrenagem até o centro dela pela equação. Então, ó, veja aqui esse exemplo que eu coloquei aqui, ó. Daqui até aqui, eu tenho essa distância, seria do centro dessa roldana, dessa engrenagem, desculpa, do centro dessa engrenagem até esse dentezinho aqui, ó, eu tenho uma distância, certo? Do centro dessa engrenagem até o dente maior, eu tenho outra distância. Eu tenho uma força para que essa engrenagem ela entre em movimento, certo? Essa engrenagem aqui, ó, na frente,
ela vai exercer uma força menor. Então, quanto maior for a distância entre o centro e os dentes, aqui, ó, maior vai ser a minha força para fazer movimentar essa roldana. Quanto menor for a distância entre o centro e o dente da engrenagem, menor vai ser a minha força. E aí eu tenho essa equação aqui, que fala lá, quando eu tenho, por exemplo, uma engrenagem. Na verdade, a engrenagem, não consigo ver um exemplo assim que é só uma engrenagem. Normalmente ela sempre vem com uma outra engrenagem ali. Mas é força maior vezes distância menor igual a força menor vezes distância maior, tá? Então, ó, quanto maior for a força, a distância do dente da engrenagem até o seu centro. Quanto maior for a distância do dente da engrenagem até o seu centro, menor é a força exercida pelo dente. Eu falei ao contrário aqui, não falei? Falei, ó. Aqui, ó. Daqui, essa força é essa daqui. Tem no livro lá de vocês, me acompanhem lá então. Daqui, ó, que é a distância menor, maior vai ser a força. Distância maior, menor vai ser a força. Acho que é isso. Isso. FD igual a FD, tá certo. Tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, outro exemplo. Que eu tenho aí esse acoplamento de roldanas, de engrenagens, tá? Que eu tenho que, se eu movimento a menor, eu preciso aplicar uma força maior nessa daqui para que eu movimente a maior. Se eu movimento a maior primeiro, eu preciso aplicar uma força menor para poder girar essa menorzinha aqui. Aqui a gente entra também no quesito de frequência, de período, de velocidade, tá? Então, um exemplo aqui que vocês já viram no dia a dia, por exemplo, é o da bicicleta. Você tem na bicicleta uma roldana, uma engrenagem maior, que é onde você pedala, e a menorzinha na roda. Então, você não precisa fazer muito esforço no pedal para que ela gire mais na roda traseira, tá? É isso. Qualquer coisa, vocês me perguntem, eu reexplico isso aqui. Quase terminando, então a gente tem o plano inclinado. Então, o plano inclinado é uma rampa, basicamente isso, é uma rampa. E o plano inclinado, ele é mais fácil de você conseguir movimentar uma caixa, por exemplo, do que pegar e levantar ela. Então, é mais fácil eu colocar alguma coisa que uma rampa para que ela levante por essa rampa do que eu simplesmente levantar essa caixa. Por quê? Vamos ver. Não coloquei aqui. Porque, ó, quando maior é essa distância aqui que ele vai ter que deslocar, menor vai ser a força que eu tenho que aplicar. Então, o plano inclinado ele veio para facilitar nesse sentido, porque eu acabo percorrendo uma distância maior, só que a força que eu vou ter que aplicar vai ser menor. E aí, o plano inclinado, veja, ele é como se fosse uma partezinha com uma pontinha, certo? Tem que ter uma pontinha, e ele vai aumentando, aqui, ó, vai aumentando, certo? É um triângulo, basicamente. E aí, existem o que a gente chama de cunha, que seria um plano inclinado duplo. Cunha é o nome dado ao formato das lâminas de machado, facas e espadas em geral. Então, ele é uma espécie de plano inclinado duplo. E o que acontece? Isso aqui, na verdade, a gente vai ver lá na frente que quanto menor for a minha área de contato e quanto eu aplico mais força, a pressão ela é maior. Então, eu consigo quebrar uma madeira, eu consigo cortar alguma coisa, porque como ele é tão fininho numa ponta, a pressão que vai aplicar naquela ponta vai ser maior, dependendo da força que você está aplicando.
tá? Então, só lá para revisar o que a gente viu hoje, vimos, volta, tipos de alavanca, máquina simples, tá? Que vem para facilitar no dia a dia lá, qualquer coisa que você vai fazer. Tipos, alavancas, rodas, polias, engrenagens, plano inclinado e cunha. Alavanca, que vai ter um ponto fixo, algum lugar que eu vou ter uma força resistente e uma força potente, uma distância entre eles. É sempre em relação ao ponto fixo, tá? Essa distância. Sempre em relação ao ponto fixo. Qual a equaçãozinha que a gente vai usar? FP igual a DP FP vezes DP igual a FR vezes DR, tá? Temos 3 tipos de alavanca, interfixa, interresistente e interpotente. Temos as rodas, exemplos de roda, então, a torneira lá que você está trabalhando, o volante, a maçaneta redonda da porta. Aí temos polias ou rodanas, qualquer um que você achar é a mesma coisa, são utilizadas para auxiliar no movimento de subida ou descida de algum material. Então, a gente tem rodana simples, fixa, né? Ou um acoplamento de rodanas, pode ter quanto mais quiser colocar. Temos engrenagens, que são essas com dentinhos, né? Lembrando lá, isso aqui, que quanto maior for a distância do dente da engrenagem até o seu centro, menor é a força exercida pelo dente, tá? Temos acoplamento também de engrenagens, associação, não é acoplamento nesse caso, é associação de engrenagens. E o plano inclinado e a cunha, que seria o plano inclinado duplo, beleza? Então fica lá como exercício para vocês, parada obrigatória, exercício 1, só o exercício 1. E da página 54, a parada complementar do exercício 1 e 6. Então são só 3 exercícios dessa vez. O exercício 1 da parada obrigatória e da parada complementar, o exercício 1 e 6. Não é 1 a 6, é 1 e 6. Beleza? Então fiquem com Deus. Semana que vem a gente continua mais.